Tramita na justiça brasileira o caso do assassinato da menina Isabela. O pai e a madrasta estão presos, mas há uma tentativa de se entrar com habeas corpus para tentar soltá-los. Há uma intensa batalha, um intenso movimento da promotoria e da defesa em torno do mistério desse brutal homicídio. Uma menina de apenas 5 anos de idade foi violenta e covardemente agredida e lançada do 6º andar do edifício onde morava o seu pai. Em 2002, nós assistimos atônitos, boquiabertos, à notícia de um crime praticado por uma jovem de classe média alta, que com a ajuda do namorado matou seu pai e a sua mãe a pauladas. Recentemente, na Áustria, o mundo se assustou com o caso daquele homem que manteve sua filha presa 24 anos, enquanto ele abusava dela sexualmente e teve com ela durante esse período 7 filhos. Nos últimos dias nós temos assistido também atônitos a uma guerra por causa de um pedaço de terra que é menor que o nosso Distrito Federal, a Ossétia do Sul, que fica na Geórgia. E por causa da ganância humana referente a um importante gasoduto que atravessa essa região, os separatistas da Ossétia do Sul, tropas da Geórgia e da Rússia, são responsáveis pela morte de milhares de pessoas inocentes nos últimos dias. Quem olha para notícias assim, quem considera o notório avanço do esoterismo no nosso mundo, quem considera, por exemplo, o avanço da AIDS, especialmente na população africana, quem para pensar nas recentes investidas no mundo todo que favorecem a legalização e a banalização do aborto, quem se detém um pouco para considerar a intensa movimentação mundial para legalizar posturas morais completamente contrárias ao sexo como Deus o criou, tem a impressão que o nosso mundo está rumando para o abismo, sem controle. Ou melhor, talvez tendo como timoneiro alguém interessado no caos, interessado na destruição de valores, quaisquer valores morais, interessado na destruição da própria vida humana, alguém literalmente interessado em, digamos, ver o circo pegar fogo, como a gente diz por aí. Daí surge a pergunta: será que o diabo tomou conta? Quando a nossa única fonte de avaliação são as notícias da mídia, é bem provável que nós nos desesperemos diante de uma pergunta dessa, especialmente se nós somos pessoas acostumadas com o ensino bíblico. Na verdade, há séculos o homem vem lutando com tremendas dúvidas que ele tem. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? A Bíblia fala de tudo isso. O atual reavivamento do ocultismo, por exemplo, é apenas mais uma fase do contínuo conflito entre Deus e o diabo. E se não tivermos uma visão bíblica da história, se não tivermos uma filosofia bíblica da história, é bem provável que nós enveredaremos por uma postura de desespero, como hoje a popular teologia relacional defende. Eles dizem, por exemplo, que Deus perdeu o controle, que Deus não é soberano, que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, que Ele não tem poder para fazer aquilo que Ele gostaria. Ah, quantos pregadores há no nosso país defendendo essa bandeira hoje. A Bíblia lida com todos esses questionamentos. E nós nos propomos nesse estudo a respondê-los, embora de forma sucinta, analisando alguns dos eventos que nós encontramos nas Escrituras, até o final do 1º século da nossa era, que é até onde vai a história bíblica, e analisando alguns eventos históricos de fontes externas a partir desse momento em que a Bíblia silencia a respeito da história porque ela foi escrita naquela época.